Oi, pessoal! Hoje é dia de entrevista aqui no canal. A gente vai falar de um tema que eu tô muito animada para explorar com vocês. Vocês já pediram esse tema, biografias, e eu tô aqui com uma convidada especialíssima, com a Josélia Aguiar. Obrigada, Josélia, por topar Eu que agradeço. vir da entrevista. Eu que agradeço. A gente vai falar sobre o trabalho de um biógrafo, sobre as especificidades de um livro de biografia, sobre a trajetória da Josélia. Então eu tô muito animada para esse vídeo, espero que vocês gostem. Também espero. Boa. Josélia, você é autora da biografia do Jorge Amado, que eu adoro, eu usei aqui no canal para fazer o vídeo sobre ele. Você ganhou o Prêmio Jabuti em 2019, o livro foi publicado pela editora Todavia. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, como que ele nasceu, como foi o desenvolvimento dele e como hoje, né, alguns anos depois, você olha, né, para o que ele reverberou, enfim, fala um pouco sobre esse projeto. Foi um convite de um editor, na época, eu acho que eu não teria tido coragem de pensar sozinha, né, o projeto, e a ideia que seria um retrato biográfico, algo mais enxuto, né, e com um prazo também mais curto. Eu levaria mais ou menos um ano e meio fazendo esse trabalho, e então aconteceu aquilo que toda pessoa que vai escrever a história de alguém entende logo, que é assim: para você escrever a história de alguém, mesmo que seja algo enxuto, você tem que pesquisar muito, você tem que encontrar muito sobre essa pessoa. E o Jorge Amado, para dificultar um pouquinho mais a minha tarefa, ele tinha vivido muito, ele tinha tido uma vida muito intensa, com muitas reviravoltas, com coisas no Brasil, com coisas no exterior, amigos espalhados no mundo inteiro, uma obra publicada em 49 idiomas. Famosíssimo, né? Famosíssimo, e muito solar, muito expansivo, né? E aí tinha muito material sobre ele também que eu precisava conhecer, né? E aí esse projeto de 1 ano e meio virou um projeto de 7 anos. Eu acabei mudando de editora nesse período. E não me arrependo, porque eu vi que ele merecia, ele era um personagem, né, que ajudava a contar a história literária, política do Brasil e de alguma maneira do mundo em todo o século XX. Então ele era o meu fio condutor para entender um monte de coisa da história brasileira, né? Pesquisando no dicionário, o significado da palavra biografia, a gente encontra, entre outros sentidos, gênero literário que tem o objetivo de descrever a vida de alguém. Aí eu queria saber, é possível descrever totalmente a vida de alguém? Ou quando você começa um projeto dessa natureza, o biógrafo, o pesquisador, o escritor já sabe de antemão que algumas coisas, né, ele não vai saber, ele não vai conhecer. Mesmo que a gente saiba isso, a gente sempre vive muitas angústias, porque a gente quer saber o máximo possível para poder escolher, né? Aí eu queria lembrar um pouquinho da história do gênero, né? Ele começa na antiguidade, então a gente tem autores, grandes pensadores, né, da antiguidade, Diógenes, Plutarco, Suetônio, fazendo a vida dos Césares, a vida dos filósofos, né, a vida dos gramáticos. E aí tem um texto do Plutarco, num livro que é A Vida do Alexandre, em que ele diz assim: olha, eu quero alertar vocês, para vocês não se frustrarem, eu estou usando as minhas palavras, não é assim que ele diz, mas num tom bem informal. Ele diz assim: ó, eu quero dizer para vocês que vocês não vão encontrar aqui todos os fatos da vida do personagem, né? Não é elencando os episódios da vida dele, né, dessa figura, que vocês vão entender que ele às vezes, com detalhes insignificantes, trivialidades, anedotas, você percebe o caráter dessa pessoa, como é que você dá vida a essa pessoa. Na época, né, o nome desse tipo de trabalho era Vidas, né? Então a ideia é você entregar a vida de alguém, muito mais o jeito dela, como ela era. E claro, né, aí nesse caso, numa biografia narrativa, que era o meu caso, eu procurei, para contar essa vida, né, para mostrar quem ele era, reunia aqueles momentos que eu achava que eram definidores da personalidade dele e da própria história dele. Então a gente sabe que não vai contar tudo, e cada biografia de uma mesma pessoa vai contar a vida dela de um jeito. Então acho que, por exemplo, dá para fazer um livro inteiro só sobre o Jorge Amado e os amigos, só sobre as amizades,
que tem no meu livro em muitos momentos, mas eu tinha que contar outras coisas, né? A mim me interessava contar outras coisas. Nesse sentido, depende também, você acha, um pouco da sensibilidade, da subjetividade do pesquisador, do autor, para encontrar que detalhes são esses, que histórias são essas, porque se não são os grandes fatos, as grandes histórias, você precisa, imagino eu, ter esse olhar sensível e, né, que acho que também tem a ver talvez com a personalidade de quem está fazendo a pesquisa, né, com seus interesses, para encontrar esses detalhes. Faz sentido isso? Faz sentido. Então, cada pessoa que vai escrever a biografia vai até transformar esse personagem em algo próximo daquilo que ela entende. Alguém que é muito ligado à história política talvez tivesse feito uma biografia muito mais política do Jorge Amado. Ressaltando este lado. Eu via o tempo inteiro como um romancista, um cara workaholic, que adorava literatura, que pensava literatura todo o tempo. Então, quando eu digo assim, o Jorge Amado era um workaholic, aí as pessoas já ficam, como assim? Mas aquela imagem do escritor na rede, aquela coisa da Bahia. Então, eu falei assim, gente, ele acordava 4 da manhã, escrevia. E quando ele parava, que ele tomava café, assim, umas 10, 11, alguma coisa assim, aí ele começava a segunda parte do expediente dele, que era responder cartas de gente que escrevia. Então, eram amigos que escreviam, eram pessoas que ele não conhecia, que pediam coisas. Então, ele tinha uma agenda, leitores. Então, ele despachava com a secretária para responder essas cartas. Aí, depois, eu tinha que revisar o que ele tinha escrito. Né? Uma rotina intensa. Aí, ele recebia visitas, ele dava entrevistas. Então, ele não parava, né? Então, me chamava muita atenção como ele amava a literatura, né? E a política, né, sobretudo num determinado período da vida dele, era parte disso dele ser escritor, um escritor de esquerda, que achava que a literatura dele era transformadora socialmente, né? Então eu vejo o Jorge Amado político como decorrência do Jorge Amado escritor, porque muita gente que eu ia entrevistar realçava essa coisa política dele. E eu falava assim, mas estão esquecendo que o Jorge Amado era um escritor que inventava personagem. O que divertia ele era, na verdade, escutar histórias, né? E transformar essas histórias que ele escutava em personagens, né? Como que é o processo de pesquisa? Quais são as etapas de um processo de pesquisa de uma biografia? Porque, vendo de fora, eu imagino que é muito fácil se perder também e, em algum momento, mergulhar numa angústia de o que eu faço com todo esse material. Então, como que você se organizou? Quais são as etapas? Claro que acho que varia também de autor para autor, mas comenta um pouco isso, assim. Tem um escritor espanhol, Javier Moro, né, que é autor de romances históricos, ele diz exatamente isso que você falou. Mesmo romancista que mexe com história, que vai fazer um romance histórico, e nesse caso biografia também, ele vai abrindo janelas, ele vai abrir janelas, aí daqui a pouco ele se interessa porque ele tem muita curiosidade, e aí ele está lendo coisas que vão, na verdade, se tornar uma linha. Só que ele já leu 3 livros para colocar uma linha no livro. E aí ele diz assim que todo escritor nessa situação tem que voltar de novo, peraí, para onde, ir fechando de novo as janelas. Peraí, onde é que eu estava mesmo que meu personagem é esse aqui, né? Então é um pouco esse processo. Eu acho que depende muito do personagem. Se o personagem, ele é vivo ou já morreu, ele é do século XX, tem pessoas que conviveram com ele que estão vivas, você pode entrevistar essas pessoas, ou às vezes você vai fazer o retrato de um personagem que não tem mais ninguém vivo que tenha conhecido ele. Aí é um trabalho de pesquisa histórica também. Eu resolvi fazer ao mesmo tempo os 2 processos, e pesquisando e escrevendo, né? Então, isso foi fundamental para eu não me perder. Então, eu fiz uma primeira estrutura, assim, que seria a estrutura da vida dele, e tudo que eu ia encontrando, eu já ia tentando entender ali aquilo que eu estava montando. É claro que isso é revisto o tempo inteiro. Alguns momentos você amplia, você reduz, aí você entende que alguma coisa que você estava super valorizando não tinha importância, coisas que você não percebia inicialmente eram super importantes, então outras pessoas, né, da vida dele foram crescendo, né, ou foram surgindo também, tipo a noiva que eu descobri já na reta final. Tem umas coisas milagrosas assim que aparecem na reta final, todos os enigmas de repente se resolvem. Eu digo que é o anjo do fechamento do livro, assim, que ele aparece e fala, não, vamos resolver pelo menos isso aqui. Eu me concentrei muito ao primeiro Jorge Amado, aquele Jorge Amado jovem, porque isso também eu percebi, né, que as pessoas vão mudando, algumas coisas permanecem, né, das características,
mas outras coisas vão mudando. Então, ele vai se tornando um sujeito mais tranquilo, em certo sentido. Por exemplo, quando ele tem 20, 30 anos, ele é mais... ele encara mais brigas, né? Depois ele é um homem muito mais apaziguador, né? Uma figura mais diplomática, né? Então ele tem brigas nos jornais por coisas de literatura, né? Ele se mete assim em algumas situações, né? A visão que eu tinha já dele mais velho não podia embotar a visão dele jovem, e para eu ver esse processo, né, dessa mudança dessa pessoa também. E outra coisa também que é interessante de pensar é que eu já sabia o que tinha acontecido na vida dele, mas conforme ele vai vivendo, ele não sabe. Né? Então eu queria muito que as pessoas entendessem essas surpresas. Eu não antecipo o que vai acontecer. Eu finjo que eu não sei. Então tem um momento que ele está escrevendo um livro chamado Gabriela, que o editor dele fala, esse livro vai sair com 50 mil exemplares de tiragem. E ele fala para o editor, não, eu não vou vender isso. Eu não vou, 50 mil, não, que isso. Não, tá muito, né? 50 mil exemplares. E assim, em um ano tinha vendido quase 1 milhão, né? Caramba. Então, assim, ele não sabe que aquilo vai dar certo do jeito que deu. Então, é interessante isso. Tieta é a mesma coisa. Tieta era um livro que ele estava achando que estava arrastado. É um livro que ele não sabia se ia acontecer já em outra época, com propaganda. As vendas foram ainda maiores do que Gabriela. Então, eu queria muito mostrar isso, né? Que às vezes ele ficava com receio, com dúvida. Não existia essa fórmula. Ele tinha um estilo e esse estilo fazia sucesso. Mas ele não tinha, assim, aquela fórmula. Agora eu vou sentar, eu vou... Tanto que alguns livros não dão resultado. Por exemplo, Tocar é Grande, que é um dos últimos romances dele, que foi vendido no exterior. E eles esperavam que fosse um sucesso tipo Gabriela, não foi. Aí já era outro tempo. E nesse sentido você humaniza muito ele, né? Sai desse lugar, o grande escritor, que sabia o que ia fazer sucesso no exterior. E que vai para um outro lugar bem mais pé no chão, né? Mais pé no chão. E aí outra coisa que eu achava interessante, né, nesse processo todo, era quem que é amigo dele continua amigo, quem que é amigo vira inimigo, e quem que é inimigo e depois vira amigo. Isso é muito divertido. Isso é muito gente. Tem pessoas assim que, sei lá, eles se odeiam. Aí, décadas depois, você viu uma declaração do cara dizendo, o meu grande amigo. Eu falo, peraí, isso deve ser um homônimo, não é possível. Eu tô cometendo algum erro. Aí você vai checar, não, é a mesma pessoa. Josélia, você é escritora e jornalista. E no jornalismo existe muito essa noção, né, do que é fonte primária, secundária e tal. E aí eu queria te perguntar, o que é uma fonte primária num trabalho como esse, né, de escrever uma biografia? Existe esse termo? Ele faz sentido? Faz, né? Ele tem no jornalismo, ele tem na história também. A fonte primária é aquela fonte direta, né? Por exemplo, uma carta escrita de próprio punho, ou uma carta escrita datilografada, mas uma carta escrita pela pessoa, um manuscrito, um diário, fotografias, né? Falas, entrevistas que você faz com alguém que conviveu, ou com o próprio autor, né? Entrevistas que fizeram com o Jorge e que eu tive acesso, que eu pude escutar, né? Então eu estou vendo o Jorge Amado falando, jornais e revistas de época. Então você ir para uma hemeroteca da Biblioteca Nacional e você encontrar o que o jornal disse sobre esse livro, o que ele diz ao jornal. É claro que você tem sempre que cruzar as informações, porque o jornal pode ter errado, pode ter passado uma ideia, até por rivalidade com ele, que não está correta. Mas essas são as fontes primárias. O que seriam as fontes secundárias, né? E que são importantes também. Livros sobre os assuntos. Tá. Então, as fontes secundárias são assim, memórias de época que me dão um quadro ali de como é que era a cena literária daquele momento, né? Livros de interpretação do período, interpretações políticas quanto culturais, né? Então, as fontes secundárias, elas são um complemento importante, né? Dificilmente você só faz um livro com fontes primárias. E é claro que quanto mais fontes primárias, mais o seu livro vai ter novidade, né? Quer dizer, inéditas, né? Se elas forem inéditas. Não necessariamente todas as fontes primárias são inéditas, já foram às vezes usadas em outros livros também. Você não vai descartar já que aquilo era conhecido. Então.
que eu quero dizer? Tem histórias do Jorge Amado que todos contam e que são do folclore do Jorge Amado e que eu tinha que colocar, não dizer, isso aqui alguém já contou em tal livro. Não, pelo contrário, você dá crédito, você diz que você usou, né? Você elenca ali as fontes que você usou, os arquivos que você buscou, as pessoas entrevistadas e os livros que você consultou, para poder passar essa alma, né? Da maneira que você quer, com o máximo de fontes que você encontrar que sejam boas, né? No jornalismo, muitos jornalistas dizem que eles não revelam a fonte, né? Não pode revelar a fonte. O trabalho do biógrafo passa por aí, também o biógrafo nem sempre pode revelar a fonte. Nem sempre pode revelar, e às vezes você não... Você se vê em situações que são as seguintes. Digamos que você está lendo uma carta do Jorge Amado para alguém, e nessa carta ele conta algo de uma terceira pessoa, que não aparece no livro. O que você faz com isso? Né? São perguntas assim que você não tem uma resposta pronta, né? Você tem sempre que perguntar ali, como o Javier Moro, peraí, sobre o que eu estou escrevendo, né? Eu vou colocar coisas a mais, vou acrescentar aqui só porque eu estou descobrindo. E tem muita gente que conta coisas, às vezes você não tem certeza que aconteceram, você não tem como cruzar aquelas informações. Então é um perigo que eu acho que o jornalismo já sabe disso, né? Que você tem que ter muito cuidado com o off, né? Porque o off pode ser uma mentira total que alguém planta para poder incriminar alguém, para poder difamar alguém, né? Então o off sozinho, ele não funciona, você tem que ir atrás ali das comprovações, né? Das outras pistas, né? A famosa checagem, né? Checagem todos você tem que fazer, né? Então, assim, na verdade você passa muito tempo e não tem um dia em que você não fique sempre se questionando, assim, do ponto de vista ético, do ponto de vista também da checagem, se aquilo é importante ou não de você colocar no livro. Tô muito curiosa, Josélia, porque no momento você está trabalhando na biografia da pintora, da Djanira, né, Mota e Silva. E aí eu queria saber como que tá esse projeto, se você pode contar alguma coisa dele. Eu vou contar sim. As primeiras entrevistas eu comecei a fazer em 2016, ou seja, antes mesmo de o Jorge ser publicado, a minha biografia do Jorge Amado, porque eu estava justamente já tentando descobri uma forma de eu entregar o Jorge Amado sem sentir tanta falta dele e já estar envolvida aí com outro grande projeto. E eu dou aula de escrita biográfica, né? E eu sempre conto para as pessoas assim, recomendo fortemente que vocês façam alguns projetos ao mesmo tempo, porque cada um vai ter ali o seu processo, né? Algumas pesquisas são mais rápidas, outras são mais difíceis, né? Então, a Djanira é um personagem, vamos dizer assim, mais simples no sentido de que a vida dela foi concentrada muito numa mesma cidade, né? Ela nasceu em Varé, mas foi morar no Rio, ficou bastante tempo no Rio. Teve um período rápido que ela ficou em Nova York, mas sempre no Rio. Ela era mais fechada, ela não era uma pessoa com 1 milhão de amigos, né? Feito Jorge Amado. Não tem cartas, assim, as cartas que eu tive acesso são poucas e mais relacionadas a compras de obras, né? Então, assim, do ponto de vista do material que tem que ser pesquisado, é muito menor esse universo. Eu encontrei pessoas que estiveram com ela, mas também num número menor, né? Aí vocês vão me perguntar, então é mais simples a pesquisa, mas o desafio do personagem é outro. É outro, né? Porque você está diante de uma pessoa que fala pouco de si mesma, né? Que você não está ali vendo várias entrevistas como é o Jorge Amado, que o tempo todo é aquela presença super apreensível, né? Ela é uma figura mais fechada, mais silenciosa, de hábitos mais reservados. E aí você vai encontrando aqui e ali, vai juntando, é um quebra-cabeça mais difícil de ser fechado. Me chama a atenção na história da Djanira, que era o que me chamava a atenção na história do Jorge Amado, então os dois têm isso em comum, que é uma entrega assim absurda ao trabalho, né? Então eu entrevistei pessoas que estiveram com ela no final da vida e disseram que ela falava, olha, eu não tenho mais muito tempo, que ela já estava com algumas doenças, né? E eu não queria sair mais de casa porque ela queria pintar. Todo o tempo dela era para pintar e que ela achava que ela tinha que fazer bastante coisa, né? Então essa consciência assim de eu quero fazer o máximo possível da minha arte antes de me despedir da vida, né? E outra coisa que os une, né, é essa busca assim por uma
uma arte ligada à cultura popular, os pequenos trabalhadores, né? E tem uma coisa religiosa também muito forte na Djanira, tinha um pouco do Jorge Amado, mas de outra maneira. Então eles têm pontos em comum, embora tenham personalidades muito diferentes, né? E é uma forma de eu revisitar o velho tema, o que é fazer uma arte brasileira, né? E o jeito também de escrever essa biografia, no meu caso, está sendo diferente, porque se no Jorge Amado ele me permitia, com o material que ele tinha, fazer algo mais narrativo, a Djanira me leva a fazer algo um pouco mais ensaístico, que é você fazer uma coisa mais de interpretar do que ficar elencando alguns fatos. Porque no Jorge tem fatos elencados, né? E a Djanira, os fatos a elencar são em menor número, né? Então tem também buracos na história dela que não dá para cobrir, enfim, períodos inteiros, né? Então isso me leva a uma forma diferente, que seria um trabalho mais ensaístico. Interessante. O objeto da pesquisa também, de certa forma, mostra uma forma de contar. De contar, que sim, é fascinante, eu acho. Tô animada para ler. Tomara que você goste. Bom, estamos chegando no final dessa entrevista maravilhosa. Obrigada. Daria para ficar um tempão conversando aqui com a Josélia. Para a gente terminar, eu vou te pedir uma indicação de leitura. Sempre quem vem dar entrevista aqui no canal, eu peço assim, uma indicação de um livro que leu e achou bem interessante, ou pode ser também um filme, às vezes uma série, o que de mais legal assim nos últimos tempos te afetou e você acha que você pode recomendar. Eu adorei a Anatomia de uma Queda. Eu também adorei. Se vocês não viram ainda, vocês têm que ver. É um filme que fala muito sobre essa escrita de vidas, né? Os elementos que você escolhe para contar a vida de alguém, os pontos de vista existentes, né? Aqui eu estou trazendo alguns aspectos, mas é um filme muito polissêmico. Então, quem é alguém, o que você vê dessa pessoa, que ponto de vista você está escolhendo, quais as versões você vai privilegiar. Isso pode ser determinante para dizer se alguém é mocinho ou vilão. E aí vai ter sempre alguns elementos surpresa que podem mudar completamente a tua visão desse personagem. E que aparecem do nada. Aparecem do nada, né? E tem sempre alguém que junta ali fatos que parecem não estar conectados e que estão muito conectados e aí dão um desfecho. Muito obrigada, Josélia. É um prazer conversar com você. Prazer também. Leiam a biografia do Jorge Amado, acompanhe o trabalho da Josélia e a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Tchau!